O maior inimigo do Lula são os próprios aliados. A aposentadoria que ele criou de 300 milhões de reais vem à tona novamente. A Polícia Federal pode começar a puxar o fio e achar onde está e ele pode apodrecer na prisão. Floriano, se não achar essa aposentadoria, tem algum risco dele ser preso? Sim, claramente. Se a Polícia Federal ou a Justiça decidir julgar as coisas de forma justa, a gente sabe que com certeza deve ter muita sujeira nos governos passados e nesse governo dele. Ou seja, não vai ser difícil você achar motivos para prender o Lula. Em contrapartida, também não está sendo difícil inventar ou construir ou encontrar ou tendenciar a justiça para prender o Bolsonaro. E por que eu estou falando isso? Porque em 2026 vai ser uma grande guerra. Nem o Bolsonaro, nem o Lula quer apodrecer na prisão. Mas, se a galera da direita ganhar, o Lula apodrece na prisão. E se a galera da esquerda ganhar, o Bolsonaro apodrece na prisão. Ou seja, em 2026 a gente vai ver uma guerra nunca mais vistas. E o Lula tem uma aposentadoria de 300 milhões de reais. E a pergunta que fica é, por que tanta corrupção se ele já tem tanto dinheiro? Será que é ganância? Não. É porque ele precisa comprar as eleições de 2026. E como que compra? Você traz dinheiro, distribui ele por Nordeste, pelas cidades pequenas, e aí os seus vereadores e prefeitos vão distribuindo. Sabe como que funciona, né, no Brasil? E dessa forma você ganha a eleição. E essa é a grande meta e o grande sonho do Lula. E por isso que os roubos são tão grandes. E por isso que teve sindicato que estava roubando milhões e milhões e milhões e dando calote nos próprios funcionários. Eu vou te explicar essa história também. Dito isso, temos também que notar que o maior inimigo do Lula são os próprios amigos. E principalmente a camisa 10, segundo o Nicolas, vem sendo a Janja. Eu vou te explicar tudo isso agora, mas antes se inscreve no canal, ativa o sininho, curte o vídeo e, por favor, compartilhe esse vídeo, porque só com informação a gente vai tirar voto do Lula e do PT. Essa é a nossa grande arma. Eles vão ter caminhão de dinheiro, eles vão ter muita mentira e eles vão ter a justiça brasileira ao lado deles. A gente só vai ter as redes sociais e a informação, caso eles não consigam censurar, que eu acho que não vai conseguir. Então faça a sua parte que eu vou fazer a minha, de te informar e tentar informar o Brasil também. Vamos começar aqui com as falas do Nicolas, sempre muito pertinentes e precisas. Presta atenção no que ele fala aqui. O senhor concorda com a Janja que o TikTok é uma arma da extrema-direita? Não, não acho que o TikTok é uma arma da extrema-direita. A Janja, não fala mal dela não, a Janja é a nossa camisa 10. Dê o microfone na mão dessa mulher, porque quando ela fala é bom demais. Tá certíssimo o comentário dele, e eu não vou comentar ainda o comentário dele, porque eu vou deixar a Janja falar mais uma vez e já camisa 10, em seguida eu vou comentar o porquê que eu coloquei esses dois vídeos. Presta atenção. Eu fico feliz que vocês me convidaram e que eu vou poder falar e que eu não vou precisar ficar calada. Aí vem os puxa-saco. Isso é muito bom que tenha puxa-saco porque aliena mais ainda ela. O protocolo aqui me deixa falar, né, Macaé? Não vou tropeçar. Ela faz referência clara à manifestação que ela fez em um jantar com Xi Jinping na China e foi uma grande vergonha. E aqui tem dois pontos. Primeiro, como foi vazado? Através de um ministro do Lula que não gosta da Janja porque a Janja, teoricamente, só atrapalha. E aí ele, como uma forma de demonstrar a sua insatisfação, vazou isso pra mídia, bateu muito no governo, pensando que o Lula poderia tomar alguma atitude, colocar a Janja no seu caminho correto, dar uma distanciada, tirar ela do holofote. Não fez isso. E ela volta pro holofote, relembrando uma situação que já tá batendo no governo, ou seja, o que é péssimo. Qualquer marqueteiro falaria, Janja, simplesmente não comenta, segue a tua vida, vai fazendo suas coisas, mas não comenta sobre essa gafe. A gente não conseguiu ganhar opinião pública sobre essa gafe. E aí ela tá usando aquela carta eterna. Ah, é porque eu sou mulher. Claramente, você fez uma bobeira e é porque você é mulher. Se você fosse homem, não. Aí ninguém comentaria que você atropelou e quebrou um protocolo em um evento diplomático. Beleza. Dito isso, vem agora mais uma vez. E você já sabe, eu já falei isso pra você. A Globo já pulou do barco e tá nadando com muita velocidade pra fora do barco, pra longe do barco, porque tá com medo de explodir, na minha humilde concepção. Preste atenção nas falas do Joel Pinheiro. Aqui no Brasil enfraquece, porque a China é vista, corretamente na minha visão, como um anti-exemplo por excelência nesse tema da regulação. Então, mesmo aceitando que a Janja foi movida pela importância do tema, veja, você não pensar bem justamente o momento, a forma de se colocar pode ser uma casca de banana, um tiro no pé do seu próprio objetivo.
E foi isso que aconteceu. Foi literalmente isso que aconteceu. Ela se manifestou em um momento errado e foi um tiro no pé. E ela continua falando, e ela continua tentando dar a carta. Ah, é porque eu sou mulher. Ninguém cai mais nisso. A grande verdade, se você tem uma arma que você usa muitas vezes e não é uma arma fatal, ela perde efetividade. E agora, nem a própria esquerda compra essa ideia. Muita gente da esquerda criticou a manifestação da Janja. E agora, até a justiça está tendo que passar um pano em si mesmo. Olha o que eles falaram. Justiça dá 20 dias para o governo explicar os gastos com Janja em viagem. Por que eles estão fazendo isso? Porque tá feio, amigos. Tá muito feio, tá muito feio. A justiça tá muito tendenciosa. E cada vez o internacional percebe isso. E cada vez o internacional cobra mais. E quanto mais o internacional cobra, mais eles têm que dar um somebody love. Só que esse período de 20 dias é só para inglês ver. Presta atenção no que a CNN fala. Porque informação importante que acaba de sair. A Justiça Federal, aqui do Distrito Federal, primeira região, dá 20 dias para que a primeira-dama da República, Rosângela Silva Janja, e o governo expliquem os gastos com as viagens. Parece que agora vai, não parece? Mas presta atenção. Especialmente as viagens internacionais da primeira-dama. Essa é uma decisão que acaba de sair, uma decisão importante. Vou chamar o Theo Cury, porque nessa decisão, estávamos lendo aqui, o Theo e o Yuri atentam para um detalhe muito importante dessa decisão. A Justiça, aqui do Distrito Federal, Justiça Federal, dá 20 dias para que o governo e Janja se expliquem sobre as viagens, os custos, as motivações, etc., 20 dias, mas não atende a um pedido que pede que esse financiamento das viagens de Janja com dinheiro público cessem. E aqui a gente lembra que ela faz viagens internacionais junto com a comitiva do presidente e também sozinha. Em alguns casos, ela vai uma semana antes, como ela foi agora para a China, para a Rússia, ficou uma semana antes fazendo as agendas. Ou seja, não vai mudar nada. Pediu uma explicação, você vai lá e ela vai porque quer. Ah, ok, tudo bem, obrigado pela explicação. E vai continuar gastando nosso dinheiro. Só que isso deteriora a imagem e isso tenta limpar a imagem da justiça, que tá tendenciosa. Agora o Lula pegou e colocou um sigilo de 1000 anos, de 100 anos lá, igual o Bolsonaro fez e foi muito criticado. Ou seja, é uma vergonha. E o que não falta é crítica para o governo. Cada hora sai uma coisa, olha só. Venezuela ignora a cobrança do Brasil e mantém dívida de 9,8 bilhões de reais com o BNDES. Qual que é a grande verdade? É que o Brasil financiou e está financiando a ditadura da Venezuela. Se você não percebeu isso, tem 9,8 bilhões de motivos para você acreditar no que eu estou falando. Dito isso, a gente está vendo um movimento internacional para a direita, e isso está deixando o Lula com medo, e é por isso que a corrupção está vindo em doses jamais vistas. 6,3 bilhões, 90 bilhões do consignado, e tem 640 milhões destinados para ONGs de petistas, e cada vez são cifras muito grandes. Por quê, Floriano? É porque o Lula está fazendo a aposentadoria dele? Não, ele já fez a aposentadoria dele. Agora ele quer comprar a liberdade, eu vou te explicar. Temos aqui, ó, em Portugal, derrota histórica do socialismo. O Ventura não ganhou, mas o Congresso e o Senado veio todo conservador. Ele ficou em segunda posição. O primeiro foi conservador. Ou seja, vai vir uma pressão e um apoio muito grande para a direita em 2026. Vai ser algo colossal. E agora, eu gostaria muito que você se atentasse nesse vídeo que eu vou te mostrar. E é muito importante você saber o viés da mídia que você está consumindo. Para onde ele vai te direcionar. E eles pensam nas vírgulas, eles pensam no cabelo da apresentadora. Presta atenção nisso aqui, ó. Quem é mais esquerdo, o ambiente da Globo ou do UOL? O UOL, com certeza. É tão de esquerda que por muito pouco eu não me perdi. Por muito pouco. Um ano de UOL eu virei vegana, ganhei 12 quilos, tive que cachear meu cabelo porque eu não podia ter cabelo liso, eu era muito quadradinha, muito feminina. Então, pra tentar virar apresentadora e repórter, eu comecei a entrar nessa história do feminismo, mas continuei raspando o sovaco. Mas peraí, você mudou o teu cabelo por quê? Porque eu era apresentadora no UOL, eu fazia vídeos. Entendeu? Eles pensam nas vírgulas para conseguir ser mais efetivo na comunicação deles. Então tome muito cuidado onde você vai consumir informação, porque eles são profissionais em alienar a população. Por isso que eu falo, sempre curta e compartilhe esse tipo de vídeo, porque a gente precisa chegar a essa galera. E eu não vou cachear meu cabelo para tentar chegar a essa galera. Então a gente tem que chegar na honestidade e na verdade. Dito isso, as coisas vêm piorando onde é o celeiro de voto do Lula. Desemprego sobe no Maranhão e Estado lidera a informalidade e desalento, diz IBGE. Ou seja,
é complicada a situação e eu espero muito, tá? Eu espero muito que isso aqui se transforme em menos votos para o PT. Mas a gente tem que fazer a nossa parte, porque eu acho que nem com a literalidade eles vão votar contra se a gente não der informação. Informação é a principal arma para 2026. E agora vem uma fala que pesa muito do Galípolo, que é o presidente do Banco Central. Faz sentido manter a Selic alta por muito mais tempo, diz Galípolo. Isso foi uma afirmativa. Beleza? Aí você me pergunta, Floriano, se a gente vai ter juros mais altos, empresas vão quebrar, vai ter demissão, por que a Bolsa está no recorde histórico? Por que a Bolsa não para de subir? Por que o dólar não para de cair? Entenda por que a Bolsa Brasileira está batendo recordes. Aqui ele vai falar que é por causa internacional, é porque a gente está um país emergente e vai crescer, é porque. E eu discordo disso tudo, tá bom? Sendo sincero, eu discordo disso tudo, porque a gente viu no final do ano passado o que aconteceu. Se tinha tanta esperança, por que no final do ano passado não tinha esperança nenhuma, o dólar bateu 6,30? Eu vou te explicar o que está acontecendo. Presta atenção. É simplesmente uma grande aposta do mercado na derrota do Lula. Acredita-se que o Lula vai perder e um governo de direita vai assumir. E o Brasil tem muita coisa fácil de executar que gera muito ganho para o país, que gera uma prosperidade econômica jamais vista. Tem muito disso. A gente está andando de lado desde a Dilma. O Bolsonaro começou a fazer algumas coisas, mas entrou pandemia e jogou no buraco. Então, desde a Dilma, a gente está andando de lado. Se a gente ajeitar um pouquinho ali, a gente explode. A gente viu isso acontecer no Temer. O Temer deu uma ajeitadinha, subiu. O Bolsonaro deu mais uma ajeitadinha, subiu mais ainda. Ou seja, se não fosse a pandemia, a gente teria deslanchado e o Bolsonaro teria sido reeleito. Só que, infelizmente, teve a pandemia, a gente não seguiu esse caminho. Mas o mercado está apostando pesado nisso. E por que eu estou falando isso para vocês? Porque o mercado está apostando é diferente do ciclano, fulano, pegar e falar, eu acredito que tal coisa vai acontecer, eu sou analista político, eu acho que o Lula tem muito potencial. Beleza, você acredita que o Lula tem muito potencial? Então vende dólar, pô. Ou melhor, compra dólar, compra até o talo de dólar. Porque o Lula vai entrar, vai fazer cagada e o dólar vai explodir para 6 e pouco. Você está fazendo isso? Não estou fazendo isso. Você não está fazendo isso, você não acredita no que está falando. Você acredita nisso? Então vende bolsa. Simples. Quando o indivíduo coloca dinheiro, ele acredita naquilo. É muito fácil falar, mas você colocar o seu patrimônio, e aí já é outros 500. E é o que está acontecendo exatamente no Brasil nesse exato momento. E é por isso que o Lula está fazendo de tudo para pegar dinheiro. INSS, entidade investigada, deu golpe até nos próprios funcionários. Por que eu estou mostrando nisso? Essa entidade aqui desviou, pelo que parece, alguns milhões ali da fraude INSS. E ela não estava pagando nem os funcionários deles. Como assim, Floriano? Não estava pagando, ele simplesmente não estava pagando. Deu calote em vários funcionários, os funcionários entraram na justiça, mas basicamente a justiça não bloqueou bem de ninguém, não perseguiu ninguém, não prendeu ninguém. Porque até o sistema trabalhista só funciona contra quem produz valor. Quem rouba não funciona. E por que eu estou mostrando isso? Porque simplesmente o desespero por dinheiro é tão grande, porque eles sabem que eles vão ter que gastar caminhão e caminhão de dinheiro em 2026, que eles estão juntando até os centavos, até as migalhas eles estão juntando, porque em 2026, se eles perderem, eles vão ser condenados e vão apodrecer na prisão. Vai ter muita gente na prisão e não vai ser por viés da justiça. A justiça está desleal. Não, vai ser através da verdade, literal mesmo. E aqui vem uma fala da Globo, que fala exatamente o que eu estou falando para vocês. A gente está indo no sentido do Bukele e vai ser em 2026. Presta atenção no que esse analista da Globo fala. Eu vou dizer uma coisa arriscada aqui. Você sabe que eu costumo não fazer isso. Me parece que nós estamos caminhando para um cenário muito parecido com o de 2018. A gente está retomando lá para 18, 17, quando a violência ganha protagonismo nas grandes cidades, a corrupção é um tema de preocupação, a corrupção, nesse caso, associada a isso que a André chamou de ostentação. A questão da segurança já é a principal preocupação do brasileiro hoje. A economia vem em segundo lugar e agora tem a corrupção, que ainda não foi feita pesquisa após a fraude no INSS bombar. De Estado, de governo, com uma rejeição alta ao governo atual e ao Estado como um todo, isso combinado é espaço suficiente para que a antipolítica tenha protagonismo eleitoral. Por que isso é relevante? A gente viu o efeito Pablo Marçal na cidade de São Paulo. A gente viu nas últimas pesquisas, na Quest em especial,
E vocês percebem que sempre que entra um personagem de política, o STF, a justiça vai em cima com tudo. Mas eles só conseguem segurar até um certo percentual da população apoiando. Se por acaso passar de 50%, 60%, 70% querendo um antipolítico, eles vão ter que dar um antipolítico ou vira crise social, vira quebra-pau, que simplesmente cria um colapso social no país. Essa é a grande verdade. De candidatos populares como o Gustavo Lima e o próprio Marçal nessa história. Ou seja, não é fácil fazer essa conta do que virá, mas a antipolítica parece ganhar protagonismo e isso é definitivo para o que vem em 26. Eu concordo totalmente com essa análise e provavelmente isso vai acontecer. E se você ainda tem dúvida que o Lula tá com medo de ser preso, presta atenção nesse vídeo aqui, ó. Presta atenção nesse vídeo. E presta atenção, não é mais por dinheiro. Já faz tempo que não é por dinheiro. Diga. Tá, o que eu roubei? No fim do seu segundo mandato, aí ele preparou sua aposentadoria. Recebeu 300 milhões da Odebrecht numa conta corrente de disponibilidade, recebeu seu sítio, que foi feito combinado para seu uso, o apartamento do qual já foi condenado. Eu, pessoalmente, levei quase 50 mil reais, algumas vezes, ao presidente. Diga. Por que eu mostrei esse vídeo se é um vídeo antigo? Porque o Lula não está jogando mais por dinheiro faz tempo. Ele está jogando para ficar solto. Ele sabe que se ele não ganha as eleições e ele não coloca nenhum amigo ou aliado na presidência, ele vai ser preso e ele vai ser lapidado. A biografia dele vai ser rasgada. Porque vão tirar tanta sujeira, que nem as coisas boas que ele fez vão ser lembradas. Ou seja, em 2026 vai ser uma guerra absurda, porque os dois grandes líderes do Brasil, tanto Lula quanto o Bolsonaro, eles vão estar lutando pela sua própria vida. Não vai ser por poder mais. E você lutar pela sua própria vida é uma motivação extra para você utilizar todas as armas possíveis e impossíveis. Dito isso, se você quer ficar sempre informado, curta o vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho. Um abraço, até o próximo vídeo.